Bom, eu disse equilíbrio. Quando eu disse equilíbrio, eu quero me referir à viabilidade, né? A gente conseguiu ver que uma cadeia de produção, assim, vários ramos de produção, vão chegar no equilíbrio do capital constante ser viável de ser comprado a partir dessa forma de analisar os ramos de produção, o que depende do que, é, que assim, para os liberais, eles iam pensar de uma outra forma. Eles iam pensar assim, é, eles iam pensar, tá, chegou ao mercado, vem, eles não iam analisar quem que ia comprar, iam analisar mais ou menos, mas iam analisar de uma forma que iam falar, se não conseguiu vender, é porque está com muito custo, talvez é melhor diminuir o salário, né? Ia ser um pouco diferente a análise. Até porque uma das diferenças, a briga entre marxistas e liberais é o seguinte: liberais falam que a teoria do dinheiro do valor trabalho está errada. Por quê? Porque tudo isso que a gente analisou é assim, pagando e a mercadoria que vai ser lançada no mercado. Os liberais falam assim, não, você não pode determinar as coisas antes da coisa chegar ao mercado. Por isso que eles são contra a definição do salário mínimo. Não, para eles assim, não, um mês houve um equilíbrio nas contas, outro mês não foi viável. Então, no outro mês, você tem que diminuir o salário. Já pela teoria do valor trabalho, que o valor já é fixado antes das coisas chegarem ao mercado, e a teoria da mais-valia que se transforma em lucro também antes das coisas chegarem ao mercado é calculado. De forma que, assim, se um capitalista teve prejuízo, é porque o outro teve um lucro maior do que o normal. Supondo que todos os capitalistas têm aquela quantidade de lucro, um capitalista teve prejuízo, é porque o outro teve um super lucro. E esse super lucro, o valor para medir é pelo valor trabalho medido previamente por teorias do quanto que custa o trabalhador manter a si mesmo. Então, os liberais não aceitam isso. Para os liberais, o prejuízo do empresário tem que ser resolvido, tem que ser pensado em diminuir os custos daquele ramo de produção, e ele não quer muito saber se é o outro que teve um super lucro. Agora, para os marxistas, a teoria da mais-valia que se transforma em lucro e se distribui entre os vários capitalistas, isso aí foi mais ou menos provado e não totalmente, porque ainda fica como o problema da transformação, né? O problema da transformação. Bom, vamos adiante. Já falamos um pouco do dinheiro, né? Que é pela troca, então, que Grundarais, por onde a crítica do Rosdowski ao Grundarais é o que me instigou, então. Bom, que aí, assim, Marx, então, ele, para formar a sua teoria do dinheiro, ele foi criticando tal. E os proudhonianos queriam o dinheiro trabalho. O dinheiro trabalho, acho que tem até um negócio aqui para explicar.
dinheiro trabalha assim. Em vez de assim, as pessoas produzem as coisas, vão lá para o mercado vender, e para haver essa troca precisa definir uma das mercadorias como dinheiro, um dos objetos, né, pode ser a concha e etc. Por muito tempo da humanidade foi o ouro. Em vez de definir um objeto para a moeda, o dinheiro trabalho seria definir o próprio trabalho como moeda. Bom, um dos rodapés, né, do Capital, nota da segunda edição, aqui na página 76, pelo menos dessa edição aqui da civilização brasileira, era discussão do valor trabalho, né? Não, diferente do dinheiro trabalho. Um dos primeiros economistas, William Pett, examinou a natureza do valor. Depois o William Pett examinou. Benjamin Franklin diz: uma vez que o comércio nada mais que a permuta de um trabalho por outro, é o trabalho a medida mais adequada para mensurar o valor de todas as coisas. Então, assim, vamos separar. Os marxistas definem o valor do trabalho, aquela coisa definida antes das coisas chegarem ao mercado, mas eles rejeitam o dinheiro do trabalho. Eles o rejeitam porque o dinheiro do trabalho vem dos prudonianos, que queriam, que segundo as críticas dos marxistas, os prudonianos estavam errados, estavam querendo confundir circulação e produção. E como eu disse, Marx estava preocupado em analisar como o dinheiro funciona no capitalismo e não como o dinheiro do trabalho poderia funcionar. Certo? Então, dos Grundarais, o que me chamou a atenção dentro desse capítulo, o capítulo do dinheiro, é que os motivos por que o Marx critica o dinheiro do trabalho, né? Que em muitos momentos ele chama de bônus hora, bônus trabalho, em vez do dinheiro do trabalho. Por exemplo, aqui, no último caso, o bônus bancário não seria dinheiro, apenas um dinheiro convencional entre o banco e seus clientes, não no mercado universal. Seria o mesmo que uma dúzia de cartões de alimentação que recebo por uma subscrição em um restaurante, uma dúzia de bilhetes de teatro, ambos representando dinheiro, mas o primeiro é dinheiro somente nesse determinado restaurante e o segundo nesse determinado teatro. O bônus bancário teria deixado de corresponder aos requisitos de dinheiro, uma vez que circularia não entre o público em geral, mas somente entre o banco e seus clientes. Devemos, portanto, abandonar que assim. E aí, tem uma coisa parecida aqui no Capital, né? Como eu falei, o Grundarais foi preparatório para o Capital. Já medida dos valores no capítulo 3, dinheiro à circulação das mercadorias. Perguntar por que o dinheiro não representa diretamente o próprio tempo de trabalho, de modo que uma nota representando-se X horas de trabalho equivalente simplesmente a interrogar por que, dada a produção de mercadorias, os produtos do trabalho têm de ser representados como mercadorias, pois a forma mercadoria implica no seu desdobramento em mercadoria e mercadoria dinheiro, equivale a perguntar por que o trabalho particular não pode ser tratado como trabalho diretamente social. Bom, para o Marx há uma série de oposições. Trabalho particular não é o trabalho social, né? Valor de uso não é o valor de troca. De forma que o dinheiro trabalho não pode ser o dinheiro geral. É basicamente isso. Já me ocupei, pormenorizadamente, do otimismo superficial de uma moeda trabalho, num regime de produção de mercadorias
Isso aqui remete ao livro anterior ao Capital, que é o Contribuição à Crítica da Economia Política, tá? Que também, assim, por exemplo, podemos considerar a reforma dos bancos de Dahlman como melodramática teoria da moeda, né? Marx novamente tirando um sarro dos prudonianos, mas enfim, então é isso que se refere a já me ocupei, as páginas tal. Observaria ainda que a moeda trabalho de Owen não é mais dinheiro que um bilhete de teatro. Daí que assim, vamos para um outro ramo de pensamento do Owen. Owen, Saint-Simon, Fourier, eles queriam substituir a sociedade capitalista por pequenas sociedades de todo mundo é igual, mas pequenas produções. Seriam assim, em alguns casos, pequenos fortificações mesmo, construções em que cada construção, no caso de Fourier, o modelo se chamava falanstério. Cada falanstério teria a sua pequena sociedade e que se manteria eliminando lá a hierarquia de patrões, reis e tal, mas seriam pequenos reinos, né? Pequenos reinos sem rei. Então, as pessoas trabalhariam nessas pequenas comunidades autossustentáveis e elas trocariam os produtos entre elas. Quem planta arroz, quem planta feijão, né, etc. E então é uma troca por trabalho, podemos considerar. Se o reino quiser, define uma coisa particular como moeda, concha, etc., dinheiro e papel, mas poderia ser pelo trabalho diretamente trocado. E daí que assim, não só no Proudhon, como em Owen e outros defensores dessas comunidades autogestionadas, o Marx vê um dinheiro-trabalho, né? Não só em Proudhon, mas em Owen. E observaria ainda que o moeda-trabalho de Owen não é mais dinheiro que um bilhete de teatro. Como ele já tinha comentado aqui, se tem o teatro e os espectadores do teatro, o teatro pode definir: vou entregar o bilhete para você assistir minha peça de teatro, ou restaurante, vou entregar vale alimentação, mas só serve para o meu restaurante. E eu acho que é uma tiração de sarro também, porque essa comunidade autogestionada pode ser assim, cada um definir o seu papel. Isso é uma peça de teatro. Isso quer dizer que o Marx está tirando um sarro porque isso não é a complexidade da sociedade, é só um teatrinho e a moeda entre eles é o bilhete do teatro. Ou pressupõe trabalho diretamente socializado, né? Mas que o Marx chama de teatro. Deixa eu ver, o restante tudo bem. Tá. Mas assim, o que eu quero chamar a atenção é que isso quer dizer que temporariamente naquele momento com aqueles atores, Marx admite que o dinheiro do trabalho é viável. É nisso que eu queria chegar. Vamos continuar assim. Onde estávamos? Uma dúzia de bilhetes de teatro, ambos representando o dinheiro, mas é dinheiro somente num determinado restaurante, determinado teatro. Não seria o dinheiro em geral, né? O banco seria, portanto, comprador e vendedor universal
no lugar das notas, o banco poderia emitir cheques, no lugar desses últimos poderia simples cadernetas, conforme a soma dos valores mercadorias que depositados no banco, X seria seu crédito e a mesma soma de valor em outras mercadorias. Então as pessoas vão trabalhar. Eu trabalhei tanto, o banco computa. Você trabalhou tanto, você vai poder comprar tanto, né? O banco controla isso. Um segundo atributo do banco seria necessariamente fixar de maneira autêntica o valor de troca de todas as mercadorias, o tempo de trabalho nelas materializado. Mas suas funções não poderiam terminar aqui. Então assim, para determinar, você trabalhou tanto e por isso pode pegar dos outros tanto. O banco teria de saber quanto que cada um produz, não? Não termina aí. Teria de determinar o tempo de trabalho no qual as mercadorias podem ser produzidas nas condições médias da indústria. A média aqui é importante saber o tempo que tem que ser produzido. Mas isso também não seria suficiente. Teria de, não só de determinar o tempo do quanto de produtos por os produtores em condições tais que seu trabalho seja igualmente produtivo. Logo, teria também de harmonizar e ordenar a distribuição dos meios de trabalho. Mas teria de determinar as quantidades de tempo de trabalho que deveriam ser utilizados nos diferentes ramos de produção. Esse último seria necessário porque para realizar o valor de troca, para viabilizar a troca, para fazer seu dinheiro efetivamente convertível, a produção teria de ser assegurada e nas proporções tais que as necessidades dos trocadores fossem satisfeitas. Essa parte é a preocupação da viabilidade, né? Para que se esse dinheiro ser conversível, essas proporções teriam de ser satisfeitas. Enfim, como naquele caso daqui, não adianta só levar para o mercado. Tem que pensar nas quantidades que cada um vai consumir, de forma que no nosso exemplo vimos que para a viabilidade não é simplesmente depender dos outros ramos, mas de pensar em quem produziu a matéria-prima ou a maquinaria do capital constante, não? Mas isso não é tudo. A troca mais relevante não é a troca de mercadorias, mas a troca do trabalho por mercadorias. Não é só como no exemplo da marmita que eu usei. As pessoas vão aceitar trocar a marmita entre elas se forem satisfazer o quesito ou do trabalho que deu para cozinhar batata, feijão e arroz, ou o quanto que enche de barriga. Mas não basta, não é simplesmente a troca de marmita, é uma coisa mais complexa que nem a da reposição do capital constante, né? Que envolve o trabalho por mercadorias. Os trabalhadores não venderiam seu trabalho ao banco, mas obteriam um valor de troca pela totalidade do produto de seu trabalho. Visto precisamente, então o banco seria não somente o comprador e vendedor universal, mas também o produtor universal. Na verdade, o banco seria ou o governo despótico da produção e administrador da distribuição, ou seria, na verdade, nada mais que um conselho que cuidaria dos livros e da contabilidade da sociedade trabalhando em comunidade. A posse em comum dos meios de produção está pressuposta, etc, etc. Os São Simonianos, também seu banco. Deixa eu ver se consigo achar. É que lá no parágrafo o Rosdowski pega quase todo esse parágrafo e também, além da comunidade, o Marx chega a falar do governo despótico, né? Aliás, do governo despótico já tinha falado, né?
Bom, então, enfim, é isso. O parágrafo que estava lá em Rosdowski também, em que o Rosdowski, além do... Quando chega no governo despótico, Rosdowski comenta, um banco universal, que seria também um conselho, um governo, isso poderia ser também um governo socialista. Eu acho que era isso que estava lá no livro de Rosdowski. Quando o Rosdowski botou isso que me instigou e eu comecei a pesquisar a partir disso. Mas enfim, daí que a crítica do Marx é assim, vocês imaginam que estão formando uma sociedade livre e tal, mas não estão. Para administrar tudo isso, ou é uma coisa que cada um desempenha seu papel, cada um já sabe o quanto produz e o quanto dá para trocar, ou precisaria de alguém, um banco, ou um governo, ou um conselho, administrando tudo isso. Mas se existir um banco, um conselho, um governo despótico, é o oposto do que vocês estão propondo. Essa é a crítica de Marx. Ok? Então, assim, e o que eu fiz é tentar responder a essas críticas de Marx. Bom, então, assim, aqui do livro 4 chegamos ao equilíbrio, que o equilíbrio pode ser, né, comentado a partir daqui também, só que a observação do Marx é que isso precisaria que tudo isso ele acha um teatro, mas o importante para mim é que isso do teatro, ele quis dizer que tem uma viabilidade, pelo menos temporária, né? Temporária. Tá? Aí eu peguei a viabilidade temporária e relacionei com equilíbrio. E é assim que eu estou propondo uma coisa no lugar da lei da oferta e da procura.